Então, nesse vídeo vamos ver o monitoramento da OLT Fiber Home, um monitoramento mais avançado, que foi trabalhado ao longo dos meses aí para chegar no mais real possível do que está acontecendo de fato no equipamento e nos clientes em geral. Então, aqui em cima a gente já consegue ver duas variáveis, né? A primeira variável de host e a segunda variável de placa. Então, conforme vamos trocando as OLTs, as placas vão atualizando também. Isso daqui vai servir muito para a gente para fazer o monitoramento das placas e das PONs. Então veja que conseguimos selecionar as OLTs que temos e as placas que cada OLT possui também. Então aqui mais embaixo conseguimos ver três menus, digamos assim. O primeiro nós vamos abrir para checar. E de cara a gente já consegue ter uma noção de essas informações que aparecem são baseadas no equipamento que a gente escolhe. Então eu escolhi a OLT Quiterianópolis e está na placa 14. Aqui na placa 14, na PON 1, ela vai me dizer que eu tenho 24 ONUs provisionadas, sendo que dessas 24, 23 estão online. Uma está offline. A ocupação dessa PON, baseada na capacidade dela, é de 18,8%. Vai me dizer que a PON está online e vai me dizer o sinal que essa PON está emitindo. Com essas informações, a gente de cara já consegue ter uma noção de como estamos com relação à qualidade, pelo fato da gente ver que não tem nenhum gargalo nessa PON. E a gente consegue também ver que os clientes offline, o número de clientes offline é pouco se comparado aos números online. O que acontece? Nós vamos encontrar muitos cenários onde a quantidade de ONU online é quase igual à quantidade de ONU offline. E isso não é bom, porque esse número de ONU offline ele vai ocupando, vai aumentando aqui, né? Então ele vai ocupando o espaço das ONUs que poderiam estar em funcionamento. Então, com esse tipo de monitoramento, a gente consegue tomar uma ação e livrar da vazão, deixar só mesmo quem precisa estar na PON da OLT. Nós conseguimos ver que a placa 14 está online, ou seja, ela está em funcionamento. Ela está com a CPU em 7% e está com a memória em 21%. Se a PON não identificar nenhuma ONU, vai significar que a disponibilidade vai estar offline. A partir do momento que colocamos uma ONU no slot, na PON, a disponibilidade fica online. Por isso que a gente consegue ver aqui online e offline. Vou colocar aqui na placa 15. Aqui na placa 15 conseguimos ver que é uma placa de 16 PONs. A placa 14 era uma placa de apenas 8 PONs. Placa 15 de 16 PONs. E é aquilo que eu já falei, né? 21 ONUs, das 21, 19 estão online, 2 estão offline e vai dar aí as características, né, de ocupação, de memória, na placa 16 do mesmo jeito e assim sucessivamente. É interessante que a gente consegue ter de modo visual alertas para qualquer coisa que a gente considere ruim ou saturado no equipamento. Por exemplo, vou selecionar aqui a OLT de independência. Na placa 2, a gente consegue ver que essa placa ela já está com a cor laranja alertando a atenção. Então conseguimos ver que dessas 110, 114 ONUs, apenas 70 estão em funcionamento. 70, 85 e 79. Então, isso a gente já consegue entender, a gente já consegue fazer uma análise prévia, checar se essas ONUs que estão offline realmente precisam estar aí ou não. Porque se elas não precisarem estar aí, a gente vai lá, exclui e vai dar vazão nesse
nessa ocupação aqui. A gente vai ter mais espaço para crescimento aqui. Então, esse monitoramento é importante por isso, porque ele nos diz quais as PONs que estão mais saturadas. Beleza? Conseguimos ver aqui também que mudou de cor na memória. Então, tudo isso são alertas visuais. Placa 3, da mesma forma, ó, a placa 3 não tem nenhuma na PON 3, 13. Logo, vai dar 0. Se der 0, fica vermelho e fica offline aqui. Placa 4, mesma coisa, e assim sucessivamente. Esse é o monitoramento avançado da FiberHome para as placas PONs e para os slots, beleza? Essas informações correspondem à placa em geral, o slot em geral, e aqui são os detalhes das PONs. Vamos para frente, o status da OLT. O status da OLT é muito importante também. Vou selecionar aqui a OLT de Crateús. De cara, ele vai me dizer o tempo que essa OLT está ligada, se o cooler de resfriamento está normal. Lembrando que se está verde, simboliza normalidade, mas se tiver qualquer um problema, ele vai para laranja e para vermelho. Beleza? Então, se o cooler estiver em outro estado, vai mudar aqui também. Temperatura do mesmo jeito, CPU, assim como a memória. Veja que a memória está em 85%, considerada alerta, né? Essa memória e CPU são da placa de gerência do equipamento e ela está me dizendo que essa OLT tem duas fontes de alimentação e as duas fontes estão operacionais, estão normais. Aqui embaixo temos dois painéis para alertas. Então aqui nesse painel, que a gente não está vendo nenhuma informação, significa que vai aparecer todos os alertas correspondentes à OLT. Então qualquer problema que acontecer na OLT vai aparecer aqui. E esse na lateral aqui significa os alertas dos clientes. Então eu coloquei apenas um alerta, que é o sinal do cliente. Então aqui só vai aparecer cliente que está com sinal alto. Então aqui nós temos 19 páginas. A gente consegue passar as páginas, consegue ver o nível de sinal, o número da ONU. Com essas informações a gente consegue ver o cliente e fazer até uma manutenção preventiva. Beleza? Esse aqui é o monitoramento o status da OLT em geral. Vamos para frente. Com relação às ONUs. Com relação às ONUs, seria esse aqui. Detalhe. Aqui no status da OLT, da mesma forma, a gente consegue mudar. Ó. Então veja que na OLT de independência, essa OLT tem apenas uma fonte. Aqui já vai mostrar os clientes da OLT de independência. Da mesma forma, Nova Russas. Nova Russas está me alertando memória vermelha já, 90%. Novo Oriente, ó, veja que tudo vai mudando. Ó, vai mudando aqui. Clientes, todas as informações vão mudando conforme eu vou mudando aqui o equipamento. Isso aqui é uma automação, é uma variável que a gente fez para a gente não ter vários dashboards. A gente tem um dashboard só e a gente muda só o host. Então a gente vê o tempo ativo, os clientes e por aí vai. Beleza? Vamos aqui para as ONUs. Com relação às ONUs não é diferente. A gente consegue também ver aqui o time, né, do monitoramento que a gente quer. A gente pode mudar para um time menor, maior. Que a gente pode mudar de 12 em 12 horas, de 24 horas. Nas últimas 24 horas, qual foi o meu... nas últimas 24 horas, qual foi a banda máxima que essa OLT passou? 1.56. Qual é a banda atual? 980 MB. Isso de download, isso de upload. Na verdade, isso de RX e isso de TX. Beleza. Aqui são as informações de ONU. Então, vai me dizer que nessa OLT, nesse exato momento, eu estou com 940 ONUs online, 93 desligadas, 5 ONUs com luz vermelha, 154 ONUs sem utilização alguma, 119 ONUs com sinal alto e no total, né, o agregado disso tudo, nós temos 1.192
ONUs provisionadas nesse equipamento, passando essa banda de download e de upload. Vamos ver aqui CRATEUs. Da mesma forma, né, aqui, ó, a banda máxima nas últimas 24 horas foi 4.74 GB. Nós conseguimos ver aqui que teve duas quedas aqui, ó. Tivemos aqui duas quedas na banda, aparentemente foi uma queda de energia, né? A gente tem alertas para isso também. Então aqui é da mesma forma, 2.450 ONUs online, 96 desligadas, 24 apresentando link LOIS, 303 ONUs sem uso, 382 ONUs com sinal alto e no total, no agregado, 2.873 ONUs provisionadas nesse equipamento. Da mesma forma, a gente consegue mudando aqui, consegue mudar aqui a OLT e as informações vão ficando de acordo, né? Lembrando que essa variável de placa ela só vale para cá. E as demais informações a gente consegue ver com essa outra variável aqui. Aqui a gente consegue ver a banda, Quiterianópolis, né? A gente consegue o máximo nas últimas 24 horas, né? No caso eu mudei, posso colocar aqui nas últimas 12 horas, nas últimas 6 horas. E o tempo de atualização desse dashboard aqui é de 1 em 1 minuto. Então essas informações elas atualizam de 1 em 1 minuto. Beleza? Esse é o monitoramento avançado da FiberHome. Ela tem alertas, né? Qualquer tipo de alerta de rompimento, queda brusca, queda leve, queda mediana, queda por PON, equipamento reiniciado, memória, CPU. Vamos ter alertas similares a esse. Então perceba que esse alerta veio no Telegram, né? Teve uma queda de 30% das ONUs no slot na PON 2.5 aqui na OLT de Novo Oriente. Então aqui, ó, Novo Oriente 2, né? PON 5, né? Então aqui tivemos uma queda nesse aqui, ó, ficou apenas com 8 ONUs online. Depois foi que subiu aqui para 17 e resolveu a trigger em 1 minuto. Isso aqui possivelmente foi uma queda de energia porque foi muito rápido. Veja que a duração aqui foi apenas de 1 minuto e 18. Beleza? Então, esse é o monitoramento. Se aplica também para a OLT Huawei e tal. O conceito é o mesmo. O que vai mudar é alguma variável lá no template, mas o conceito é o mesmo. Valeu!